estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e venho aí trazendo abordar aí um assunto, como se escreve feminino de adjetivos pátrios. A gente vai fazer aí essa revisão aí dos adjetivos pátrios. Aí a gente vai fazer uma revisão, vai ver a letra de uma música, de um autor muito conhecido, muito famoso aqui no nosso país. Já já a gente vai trabalhar isso, vai ver aí, fazer essa revisão aí de mais um assunto. A gente está aí chegando nessa retinha final mesmo do ano e tá todo mundo ansioso por férias, está todo mundo ansioso aí para descansar, pois foi um ano de muito estudo, de muito aprendizado e tá merecendo um descanso, mas calma. Já, tá faltando bem pouquinho para a gente chegar ao momento aí das nossas férias. Antes, deixa eu passar aqui um recadinho para vocês, lembrar aí como vocês assistem aqui as nossas aulas do Educa Recife. Vocês assistiram aí com as professoras, não foi? Elas passando aí os caminhos, as formas, para vocês acessarem aqui, assistirem aqui as nossas aulas. Uma delas é através do aplicativo. Olha o QR Code aí aparecendo no cantinho da sua tela para você aproximar a câmera do seu celular, que vai direcionar, e o QR Code vai direcionar você diretamente ao aplicativo. Baixe o aplicativo, assista às aulas ao vivo, reprise. E temos também o nosso chat. É no chat onde vocês mandam as perguntas, fazem a interação e também a sugestão de vocês, o que vocês querem assistir aqui, se tem um tema aí que vocês têm uma curiosidade, gostaria de aprofundar os estudos, então fica lá, acessa lá que a gente vai se conectar. Quem está no chat aguardando essa interação, para fazer essa interação com vocês é a professora Márcia. Vamos dar um olá, professora Márcia. Olá, professora Eli, olá, estudantes. Que bom, né? Mais um dia aqui juntinho com vocês. Esperando a participação, porque é assim que a gente gosta. Então, sejam todos muito bem-vindos. Isso mesmo. E chamando aquele nosso personagem, né? Que ele também vai entrar de férias. Mas antes, convidando vocês para acordar, dizer que as férias estão chegando, calma, mas que ainda tem aula aqui no Educa Recife. Primeira aula aqui do quarto ano, língua portuguesa, seguida da professora Márcia, depois, logo em seguida, da professora Sinara. Fica conectado, nosso dia letivo está apenas começando. Nosso assunto, o feminino de adjetivos pátrios. Nossa revisão aí, as nossas aulas de língua portuguesa. A gente está fazendo uma revisão de uma demanda geral aí do que vocês vocês aprenderam, né? Assistiram ao longo do ano, lá desde o início lá, que foi com a professora Mauricéia. Vocês começaram aí o ano com língua portuguesa e agora aqui comigo. Bom, vamos ler aí esse poema, As Borboletas. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, que escuridão! Vinícius de Moraes, o poema As Borboletas. Você conhecia esse poema As Borboletas? Eu conhecia, bem famoso, um dos tantos poemas de Vinícius de Moraes. Você já deve ter ouvido aí falar muito de Vinícius de Moraes. Ele tem muitos livros, assim como ele também tem muitas músicas, composições junto com Toquinho. Observe as palavras brancas, amarelas, azuis e pretas. São adjetivos porque especificam o substantivo borboletas. Elas estão aí, brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Elas estão aí, as palavras estão se referindo a borboleta. É o adjetivo que especifica o substantivo borboleta no poema. É a nossa aí identificação aí do poema. Adjetivo. Os adjetivos são palavras que atribuem uma qualidade ou especificam
o substantivo. Isso aqui a gente já fez um estudo aí de adjetivo, de substantivo, artigo, verbo. A gente vê aí como se constitui uma frase aí. E a gente sabe que tem o plural, que tem o singular, que tem um número, né, singular e plural, que tem essa concordância aí para dar o entendimento, a interpretação ali do que está querendo passar, o que está sendo dito. Outros adjetivos que se referem às borboletas: belas, alegres, francas e bonitinhas. A gente observa aí outros adjetivos lá no poema. Deixa eu botar aqui o poema para a gente fazer essa observação. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó, que escuridão. A gente fazendo aí essa comparação, que também existem os outros adjetivos aí atribuídos às borboletas: belas, alegres, francas e bonitinhas. E aí, vocês já tinham feito essa observação? Tá fácil assim de fazer, já consegue fazer essa observação de que isso é adjetivo, isso é um substantivo, isso é um artigo, isso é um verbo. Já está conseguindo fazer essa identificação dentro ali do texto, porque essa é importante da gente estar estudando, da gente estar revisando, sempre indo e voltando, porque é importante vocês aprenderem sobre esses temas, porque isso vai ser muito usado durante o resto da vida de vocês enquanto estudantes. Os adjetivos belas, francas e bonitinhas estão no plural. Olha aí, belas, eu entendo que tem mais de uma, francas e bonitinhas, todas aí terminadas com a letra S, indicando que estão no plural e no feminino, porque elas estão concordando com o substantivo borboletas, que é o feminino, e também estão no plural. Os adjetivos também podem especificar o lugar de origem de pessoas e ou de objetos. Chamam-se adjetivos pátrios. Especificar a origem de pessoas ou de objetos. Chamam-se de adjetivos pátrios aqueles que determinam o país, estado, a cidade, dentre outras coisas. Os adjetivos pátrios, aí identificando de onde é a origem daquela pessoa ou o objeto. Um desses exemplos aí eu posso citar, não sei se você já deve ter visto aí, Mendiyi, China, Mendiyi, e o nome de um país, geralmente é país, ou de algum local. Muita coisa aqui eletrônica no nosso país, eu estou lembrando agora, vem Zona Franca de Manaus, porque muitas coisas aí tem a especificação de onde vem. Mendiyi é feito em inglês, né? Geralmente é em inglês, quando é de outro país. Mendiyi China, feito na China. Então, você sempre olha, observa, né? Faz essa observação quando você compra alguma coisa, um adulto compra para você um brinquedo, tem lá especificando onde foi feito. Até, às vezes, roupa, na etiqueta. Na etiqueta da roupa, vem identificando aí aonde foi feita aquela roupa. Começa a fazer essa observação aí em objetos que você compra em roupas, que está na etiqueta, está na embalagem, tem aí aonde foi feito, de onde veio aquele produto. E de onde procede os seres nomeados pelos substantivos, né? A gente está falando aí que eu estou falando de objetos, mas também eu posso dizer que alguma pessoa veio de algum país, ela tem ali o adjetivo pátrio dela, de onde ela nasceu, de onde ela veio, a origem dela. Algumas pessoas podem morar aqui, mas nasceram em outro local. A estrofe da canção aí, ó, que eu estava falando, Para Todos, de Chico Buarque de Holanda. Isso é só uma estrofe, é só um pedacinho de uma canção que eu falei, desse
cantor, compositor muito famoso, que é o Chico Buarque de Holanda. Você aí, se você não sabe quem é, não ouviu a música, pergunte aí a algum adulto, mas você já deve ter visto alguma letra de canção dele em alguns dos seus livros da escola, pois é muito conhecido, é muito famoso. Aí na letra dessa música dele, né, Para Todos, que é o nome da canção, tem um trechinho que é assim: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Ele aí identificando que o pai dele era paulista. Paulista, a gente fala quem nasce em São Paulo, se diz paulista. Meu avô pernambucano, quem nasce aqui em Pernambuco é pernambucano. Meu bisavô mineiro, que nasceu, aí o bisavô dele nasceu em Minas Gerais, quem nasce em Minas Gerais é mineiro. Meu tataravô baiano, baiano, quem nasce na Bahia, lá no estado da Bahia. E todos são, ele fala, eu sou um artista brasileiro. Todos brasileiros, pois nasceram todos em estados pertencentes ao país Brasil, todos brasileiros. Aí tem o QR Code, que você já sabe como usar um QR Code, né? Como eu estava falando lá no início da aula, todo dia que eu falo, como você aproximar a câmera do seu celular. Você abre a câmera do seu celular, aproxima aí e vai direcionar você lá no site para você ouvir a música. Se você ficou interessado aí na letra da música, ouvir a canção, a melodia, acessa aí que você vai direcionar você ao site que tem lá o clipe completo, a música completa para você ouvir, para você apreciar essa canção. É muito bonita. E os adjetivos destacados na estrofe, eles se indicam o lugar de origem das pessoas citadas, que foi o que eu estava falando. Paulista é o que nasce em São Paulo, quem nasce aqui em Pernambuco é pernambucano, quem nasce em Minas Gerais é mineiro, quem nasce aí na Bahia é baiano. Todos estados do nosso país Brasil. Somos todos brasileiros. Quem nasceu nesses estados são também considerados brasileiros. Que é isso que a gente vai ver uns exemplos mais para frente, quando se nasce em outros estados, outros países. Feminino de adjetivos pátrios. Nessa aula a gente vai estudar aí de maneira específica o feminino dos adjetivos pátrios. A gente estava falando ali, ele fala mais no masculino, não é? Ele fala do avô, do tataravô, do que era mineiro, né? De um pernambucano, o avô dele era pernambucano. Mas se fosse o feminino, se fosse a avó dele, se a avó dele tivesse nascido aqui no estado de Pernambuco, ela era o quê? Ela seria pernambucana. Se você nasceu aqui no nosso estado, eu nasci aqui no estado, eu sou pernambucana. Nasci no estado de Pernambuco, eu sou pernambucana. O A aí no final, para identificar o meu feminino da palavra, pernambucana. Os adjetivos biformes apresentam duas formas, uma forma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino, pernambucano, pernambucana. Essa é a condição da maioria dos adjetivos. Exemplos: discurso bonito, voz bonita, exercício completo, tarefa completa, papel pequeno, folha pequena. Vocês estão percebendo aí? Bonito, bonita. Completo, completa. Pequeno, pequena. Porque o papel, pequeno, papel é o masculino. Então, pequeno. Folha, eu encontro uma palavra no feminino. Então, acompanhando aí o adjetivo, pequena. O adjetivo assume o gênero do substantivo, que foi o exemplo aqui que eu citei. Aí, bem específico aí, dizendo isso, mostrando, né? Isso, que ele acompanha o gênero do substantivo.
A professora é pernambucana, o professor é pernambucano. Por isso, a formação dos adjetivos femininos é igual à formação dos substantivos aí, ó, feminino. O adjetivo feminino acompanha o seu substantivo também feminino, tá? Ele também acompanha o gênero, o adjetivo ele acompanha o gênero do seu substantivo, até porque ia ficar muito estranho se eu dissesse que o professor é pernambucana. Geraria aí um conflito. A pessoa que estivesse ouvindo ou lendo isso ficaria um pouco confusa. Os adjetivos pátrios terminados em S fazem o feminino em essa. Exemplo, chinês, chinesa, português, portuguesa. O feminino dos adjetivos terminados em O é formado com a mudança para A. Isso é bem comum, né? Feio, feia, querido, querida, indelicado, indelicada, cheio, cheia, alto, alta, baixo, baixa. Os adjetivos terminados em ão mudam para an ou ONA. Chorão, chorona, sabichão, sabichona, são, sã. Os adjetivos terminados em eu e fechado mudam para e a. Ateu, até europeu, europeia, plebeu, plebeia. Adjetivos uniformes. Os adjetivos uniformes são aqueles que apresentam apenas uma forma para os gêneros masculino e feminino. Esses aí são as exceções. Eles não se modificam. Eles não acompanham o gênero, o substantivo do gênero, tá certo? Médico gentil, médica gentil. Eu continuo gentil, aí ele não se modifica, ele não acompanha o substantivo, o gênero do substantivo. Aluno inteligente, aluno inteligente. Vizinho feliz, vizinha feliz. Eles não têm flexão aí de gênero. E nossa aula vai ficando por aqui. A aula hoje foi bem corrida. Espero que vocês tenham gostado do assunto. E vocês aí pesquisem, estudante do 4º ano, um estudante pesquisador, e vocês vão achar outras formas aí, outros exemplos de adjetivos pátrios, tá certo? Um beijo, meus amores, continua conectado. Vem aí a aula de matemática. Um beijo, até a próxima. Tchau.